Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal do YouTube, Perícia Expert, André Bittencourt na área, sou perito nas áreas trânsito e incêndio, oriento vários engenheiros e vários profissionais ligados ao trânsito e incêndio e aqui eu passo dicas para você que já é perito ou quer descobrir essa área, quer aprimorar mais e começar da maneira assertiva, de maneira mais assertiva na perícia judicial e perícia assistência como assistente técnico. Aqui eu vou falar 5 erros muito comuns na perícia judicial, ok? Especificamente eu vou tratar aqui da judicial, que é geralmente a porta de entrada, tá pessoal? Você pode começar como assistente técnico? Pode, mas a perícia judicial, você faz seu cadastro, aguarda, fica, enfim, em uma lista e pode começar ali a sua primeira perícia. E disso muita gente comete alguns erros. Acaba mandando mensagem para mim falando, poxa, eu não estou conseguindo trabalhar, tá tudo ok, não estou conseguindo, enfim, receber a minha primeira perícia, estou tendo dificuldades. Primeiro erro, qual que é? Fiz o cadastro, estou na lista, estou esperando a primeira nomeação, ok? Estou lá entre vários profissionais que fizeram o mesmo procedimento. Qual o procedimento? Mandar o documento de graduação, a cópia, né, o PDF, mandar o documento do conselho, no meu caso é o Conselho de Engenharia, o CREA, documento pessoal, endereço, identidade, CPF, mandou isso tudo lá, foi validado. Só que várias pessoas fizeram isso também. Está tudo validado, lá uma lista, por exemplo, aí de 700 peritos, falando no estado todo, ok? Claro que esses 700 peritos, São Paulo, pode ser, né, um município de São Paulo, mas num município menor, muito provavelmente a quantidade de peritos é menor, é proporcional, né? Então você tem lá uma lista. Aí na sua área, por exemplo, de engenharia mecânica, tem 30 peritos. Estou dando um exemplo aqui. Nesses 30, a maioria está aguardando a nomeação. Eu coloquei aqui, apenas, o erro número 1 é apenas aguardar a nomeação. Você ficar aguardando que haja um processo na sua área de formação e que você seja provocado para aceitar ou não a prestação, o encargo de perito. Então esse é o primeiro erro. Por quê, André? Mas não é assim que tem que fazer? Esperar, fui nomeado, aceitei, vou trabalhar. Ok, mas a diferença é quando quem é visto será notado, já viu aquele ditado? Você tem que encarar muitas das vezes a perícia como sendo uma procura de emprego, né? Como uma pessoa que está desempregada e ela quer se recolocar no mercado, visitando o site, mandando e-mail, fazendo contato, provocando as empresas para que esse profissional seja visto, seja notado e seja acolhido, né? Então a perícia é mais ou menos isso. Feito o primeiro passo, o próximo passo é ser notado, ser visto e ser notado. Como que eu faço isso? Primeiramente, através de contato, assim como você faz contato com a empresa por e-mail, telefone, fisicamente. Enfim, nesse caso, é informar que você já está apto à realização de perícias e que gostaria de prestar a sua primeira assistência técnica pericial. E se você já fez algum treinamento, se você já estudou, informar que já tem conhecimento na área. Isso já te coloca numa posição de destaque em relação aos outros. Por exemplo, que não fizeram esse primeiro passo prospectivo. Então, não aguarde apenas a nomeação sentado. O segundo passo, e não menos importante, é não buscar novos trabalhos. Está relacionado a isso, mas o que eu quis dizer? Você fez o passo 1 e aí conseguiu o seu primeiro trabalho. Você pode buscar trabalhos acessórios, como perito assistente técnico. Se você vai fazer uma perícia, você vai verificar o nome dos advogados e seus respectivos escritórios de advocacia. Pode ser que eles estejam assistidos por profissionais peritos assistentes. E nisso, você pode ter uma comunicação direta com esse e-mail e telefone, informando que você já foi perito judicial nessa área com a qual ele trabalha no escritório de advocacia. Então, mais uma evidência aí para você, ok? Terceiro, fazer juízo de valor, caso aí, infelizmente, muito comum, principalmente com quem está começando, fazer juízo de valor. Vou dar um tema aqui na área de acidente de trânsito, perícia em acidente de trânsito, que é uma das áreas que eu mais faço assistência, que eu mais
faço ali uma dedicação, tanto incêndio quanto trânsito. Mas na área de trânsito é muito comum a parte do juízo de valor. Você falar, por exemplo, que o condutor foi negligente, foi apressado, foi relaxado, foi relapso, ok? Aí você transfere isso para a sua área de formação. Na área civil, por exemplo, poxa, o cara foi relaxado em fazer aquilo lá, o cara foi apressado. Isso é juízo de valor. A pessoa ser apressada, isso é uma coisa, é uma percepção íntima minha. Agora o perito, vou dar agora o tópico do apressado. Como que o perito fala que o condutor, por exemplo, estava apressado? Vou falar isso de uma maneira técnica. Vou falar, olha, a via ela era regulamentada por uma placa do tipo R19, a qual ela informava, ela orientava com relação à velocidade máxima de 80 km por hora. O condutor estava acima da velocidade, estava a 90, por isso. Então eu falei que a pessoa estava acima da velocidade, mas eu falei que ela estava apressada, que ela foi negligente, foi desatenta. Não. Tecnicamente eu falei uma informação embasada na engenharia legal do Código de Trânsito Brasileiro, que é a placa R19. Informei com a ótica pericial, com cálculos, como que eu fiz aquela conclusão. Então isso é um juízo de fato, isso é um juízo técnico-científico, é o que o perito tem que fazer. Evitar esses verbos, evitar esses dizeres no seu laudo pericial. O quarto erro mais comum é não saber elaborar um laudo. Muita gente me procura, né, com um treinamento de perícia na área de trânsito e incêndio. A primeira coisa que a pessoa me pede é um modelo de laudo. Ah, me passa um modelo de laudo. Por quê? Porque um laudo ele não tem a mesma configuração de um relatório técnico de uma empresa, por exemplo. Ok? Você tem que discorrer no laudo o seu laudo tem que conter vários itens que estão no novo Código de Processo Civil. Então, vários artigos, vários parágrafos lá do código, você tem que adequar ao seu laudo, ok? Então, tem que ser um documento em conformidade. Se você não sabe elaborar um laudo pericial, muito provavelmente você vai mandar para a justiça um documento que pode até ser um bom documento, mas que não atende aos requisitos mínimos, ok? E o quinto erro mais comum é não cumprir prazos. Prazo para aceite, prazo para entregar o laudo, ok? Prazo para propor honorários. Tudo isso tem que ser feito de uma maneira, digamos, amarrada nos prazos emitidos aí pela secretaria que lhe nomeou. Então não é de qualquer jeito, você tem que cumprir prazos. Se você está fazendo muita coisa aí nas suas atividades, você já é professor, você já é um profissional da iniciativa privada e quer complementar a sua renda com perícia, que eu acho isso ótimo, que dá essa oportunidade, faça uma quantidade de perícias que você consiga cumprir os prazos, ok? Porque se você não cumprir os prazos, pode ser que você não consiga ser ali muito bem visto pelas secretarias que lhe nomearam e a secretaria evitar futuras nomeações, vai preferir um outro profissional que cumpra os prazos, ok? Então é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.